Olá, pessoal do terceiro ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de quinta-feira, dia 5/8 de 2021. Eu passei para vocês os exercícios, a continuação dos exercícios de português, tá? Sobre o Saci, a história do Saci, das páginas, um Saci no meu quintal, da página 180 e 181. Vamos lá? Vamos começar do exercício 9. Quais são as brincadeiras do Saci Pererê? Volte ao texto e sublinhe onde falam essas brincadeiras. Então, nós vamos sublinhar aquela parte assim, onde está escrito assim, a segunda parte, eu li. Você vai pular 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Está escrito assim, ó. Dizem que o Saci tem um furo bem no meio da palma da mão. Ele até gosta de brincar com pedacinhos de brasa, fazendo passar pelos furos, de uma mão para outra. Outra brincadeira que ele adora é pular no meio do vento e rodopiar, girar, até formar roda-moinho. Então, essas são as brincadeiras do Saci. Então, era para você o quê? Passar um traço, grifar lá no texto. 10. Releia o final da primeira parte do texto e ao afirmar que só que aquele dia eu vi. A narradora deseja fazer o leitor acreditar que nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é a correta. Está escrito assim: provavelmente foi o Saci quem fez aquelas travessuras. Então, ela quer dizer que todas aquelas travessuras foram feitas pelo Saci. Não que na segunda não tem nada a ver, fala que só o Saci faz travessuras para quem acredita nele. Não, ele faz travessuras mesmo que a pessoa acredite ou não. 11. No final da segunda parte do texto, que é aquela eu li e não eu vi, que está na página 181, há uma explicação sobre como o Saci é visto em algumas regiões. Releia esse trecho com os colegas e o professor e depois responda oralmente. Você sabe de que modo este personagem do folclore brasileiro é caracterizado no lugar em que você vive? Caso saiba como ela é o mesmo, a resposta é pessoal, mas fala o seguinte, que nós acreditamos que o Saci, ele é então aquele menino de uma perna só, usa um gorro, uma roupinha vermelha, também um gorro e roupinha vermelha, um gorro em forma de cone, usa cachimbo do jeito que vocês conhecem, tá? Exercício 12. Preencha a ficha abaixo com as informações sobre o Saci. Use o que você já conhece sobre esse personagem e as informações do texto que acabou de ler. E aí tem uma ficha do Saci. Olha a carinha do Saci aí, né? E aí tá escrito assim, ó. Nome, Saci ou Saci Pererê. Também chamado de Matinta Pereira ou Matita Perê. O que ele gosta de fazer? Travessuras. Sinal de sua presença, um assobio inconfundível. Usa na cabeça gorro em forma de cone vermelho. Características tão físicas dele, o que ele é diferente, o que o diferencia? Tem uma perna só. Também aparece sob a forma de, como que ele pode aparecer em alguns lugares, como um índiozinho ou pássaro pardo, rajado de preto. Ele anda também como uma bruxa, tá? Lá no Monteiro Lobato, na história do Monteiro Lobato do sítio, talvez seja a bruxa, né? A Cuca, tá? Que aparece porque na história do Monteiro Lobato, a Cuca é prima do Saci Pererê. Olha que interessante, né? Depois, nós vamos para a geografia. Em geografia, a gente vai começar o capítulo 6, o trabalho. Página 84 e 85, vocês vão olhar a gravura, as figuras, né? Duas fotos, uma motorista de ônibus, lá da cidade de São Paulo, e também trabalhadores de uma indústria de calçados no município de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, certo? As duas fotos foram tiradas em 2016. E aí o que a gente vai ver? Que trabalhadores são mostrados nas fotografias, então? Uma motorista de ônibus e operários de uma fábrica. Quais outros tipos de trabalho que você conhece? Aí você pode fazer uma lista enorme de tipos de serviço: professor, médico, enfermeiro, policial, bombeiro, então faxineiro, agente educacional. Temos várias pessoas que trabalham, então, diretor de escola, dentro da escola, dentista,
funcionário público. Você considera o trabalho importante? Por quê? Então, seria interessante, isso aqui é somente uma roda de conversa. Então, para você pensar, se é importante o trabalho? Sim, dentro de uma sociedade, cada um faz o quê? Faz um trabalho dentro da própria comunidade. Cada um colhe, o outro vende o produto, o outro faz a parte da indústria, trabalha na indústria. Então, cada profissão dentro de uma sociedade é muito importante. E aí a gente vai continuar falando da importância do trabalho na página 86. A importância do trabalho. Pense nos lugares que você frequenta. Moradias, as casas, as escolas, hospitais, lojas, espaços de lazer, entre outros. Todos eles só existem e funcionam por causa do trabalho de várias pessoas, como pedreiros, professores, médicos, dentistas, faxineiros, vendedores e porteiros. Os calçados, alimentos, roupas, os móveis, o material escolar, o transporte, os diversos serviços públicos que você já estudou, precisam do quê? De pessoas para trabalhar. E aí nós temos 4 figuras. Primeira figura parece o quê? Um agente de saúde preparando uma vacina, certo? Isso é importante, necessário, nós sabemos quanto é importante trabalhar nessa parte da saúde, quantas pessoas estão se desdobrando para ajudar nessa área da saúde nesse momento da pandemia, né? Ao lado, nós temos as separadoras no material de reciclagem, tá? Em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Também é um trabalho muito importante, o trabalho de reciclagem dos materiais. Depois, embaixo, nós temos uma veterinária cuidando de um cavalo, olha que legal, em Palmares do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente pensa que a veterinária é como se fosse um médico de animais. Então, cuida dos cachorros, dos gatos, dos passarinhos, dos cavalos. Então, eles trabalham com a saúde dos animais. Operários. Ali, na outra página, na outra figura, temos os operários na construção de uma galeria de passagem de água embaixo da terra, no município de Jati, no estado do Ceará. São funcionários, então, trabalhando numa obra pública. As pessoas trabalham por diversos motivos. Garantir o próprio sustento e o da família, desenvolver um talento, contribuir com as pessoas, seja qual for o motivo, principalmente o sustento, né? Por meio do trabalho que as pessoas conseguem dinheiro para comprar os produtos e pagar pelos serviços que necessitam. Então, a sociedade, cada um fazendo o quê? A sua parte dentro da própria sociedade, trabalhando. Página 87. Na página 87, a gente tem, então, um exercício. 1. Leia o texto a seguir. O meu pai aí você tem que colocar professor. E dá um monte de aulas e a minha mãe nunca tem hora para sair do banco. Então, o vô e a avó sempre cuidam de mim e da Lua. O vozinho tem uma van bem grande, daquelas que levam as crianças para a escola e trazem de volta também. Sempre vou com ele para o colégio de manhã. Letra A, exercício letra A. O pai da pessoa que narra o texto exerce qual trabalho? Aí você teria que colocar professor, né? B, que outros tipos de trabalho são citados no texto? Então, nós vemos a mãe das crianças, bancária, e o motorista da van, que é o vô. Então, considerando então que o vô e a avó realizam um trabalho em casa, de cuidados dos netos também. No exercício 2, vocês não precisavam fazer, tá? Certo? Mas quem fez, beleza, viu? Teve gente que fez, que ficou ótimo, ficou excelente. Depois, lá embaixo, tem uma perguntinha. Que tipo de trabalho você gostaria de realizar quando for adulto? Por quê? Então, aí é uma resposta pessoal. Você escreve o que você quer ser quando você crescer, tá bom? Beleza? Só para a professora saber, tá bom? E aí, acabou a aula de geografia, tá? E nós vamos partir para a aula de matemática. Na aula de matemática, eu passei para vocês uma página só, falando sobre sequências numéricas. 1. Complete a sequência abaixo. Então, vejam, a sequência é a seguinte, ó, 65, já tinha esse número, 65, 55, 45. 45 menos 10, 35. 35 menos 10, 25. 25 menos 10, 15. 15 menos 10, 5. Vejo que está em ordem decrescente e o quê?
e diminuindo de 10 em 10. Então, essas são as respostas. Então, tá escrito assim, ó. Agora marque com um X as características da sequência acima. Lembra que eu falei para vocês que existe um segredo para trocar os números? Qual é o segredo, então? A alternativa onde está escrito diminui de 10 em 10 e está em ordem decrescente, tá? 2. Observe a sequência abaixo. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Qual é a regra que os números dessa sequência seguem? Eles aumentam de 50 a 50, de 50 em 50. Olha lá, vejam o primeiro número, 0, e o outro número, 50. Então, 0 mais 50, 50. 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. Veja que está somando 50 e 50. 150 mais 50, 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 50, 300. 300 mais 50, 350, tá? B. Se houvesse mais uma estrelinha, né, à direita dessa sequência, qual seria o número dela? 350 mais 50, 400, tá bom? 3. Escreva uma sequência numérica seguindo as regras abaixo. Então, olha lá, sequência crescente, então do menor para o maior, sequência que aumenta de 20 em 20 e sequência com 8 números. Aqui o livro tá falando para fazer assim, ó, 200 mais 20, 220, mais 20, 240, mais 20, 260, mais 20, 280, mais 20, 300, mais 20, 320, mais 20, 340. Mas você pode fazer, se você não conseguir, você pode fazer de 20 em 20, assim, ó. São 8 números, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Para quem não consegue, então pode fazer nesses números abaixo, bem baixos, assim, para ficar mais fácil, tá bom? Agora compare a sequência que você escreveu com a do colega, não precisa, tá? Não tem como a gente fazer essa interação, beleza? Então, esse daqui é o exercício do livro de matemática. Seguindo agora a continuidade, nós vamos dar a aula de arte. E aí a gente vai para a página 36 e 37. Vai falar um pouquinho o que é mitologia. Mitologia é mais ou menos parecida, essa parte da mitologia ela é um pouquinho parecida com as nossas lendas, com as lendas do folclore brasileiro. Então, olha lá, muitos povos antigos, eu estou na página 36. Muitos povos antigos buscavam compreender o mundo a partir dos mitos. Histórias geralmente baseadas em tradições e que procuravam explicar os mais diversos aspectos da vida. O que aconteceu para nascer o sol, a lua, as estrelas, porque existem certos animais. Tudo isso, então, forma um conjunto de histórias de um povo que se chama mitologia. Nós conhecemos, então, as mitologias grega e romana, mas tem outras, tá? São as mais conhecidas. Mas existem outros mitos, né, e de outras culturas, tá bom? Eu vou falar só um mito, assim, de uma outra cultura que vocês devem conhecer, que é o mito nórdico, né? O Thor e o Loki também são o quê? Personagens mitológicos da mitologia nórdica. Olha que diferença. Quem assistiu o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, nós vemos o quê? Os deuses lá, os semideuses que eles falam, da cultura o quê? Grega. Existe um momento também que misturam alguns personagens na série do Percy Jackson de semideuses que eles falam, né? De semideuses gregos com semideuses romanos. Quem assistiu o filme do Percy Jackson viu a Medusa lá, né? Medusa de óculos escuros, é um absurdo isso, né? Mas ele consegue transferir, o autor, personagens mitológicos dentro da nossa cultura, a cultura moderna, tá bom? Só para vocês saberem. Mas esses seres mitológicos são parecidos, muito parecidos com as lendas e com os personagens das lendas brasileiras. O Saci Pererê, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, a Yara, tá? Só para vocês saberem. Então, ao integrar várias linguagens artísticas, como artes visuais, ali também temos uma pintura grega, tá vendo? Uma pintura grega
né, antiga, feita em argila. Vejam que eles também estão em perfil, como eu falei para vocês, tá? À esquerda está representado um centauro. Olha lá, é um homem, né, com pernas de cavalo, tá vendo? Ele é meio homem, meio cavalo, tá? O professor do Percy Jackson é um centauro lá no filme, não sei se vocês lembram disso, tá? E tem um outro coleguinha, um colega do Percy Jackson, e ele é um fauno, que vocês estão vendo agora essa parte sobre o balé A Tarde do Fauno, e aí aparece esse fauno, tá? Que é um personagem que tem o rosto, né? Corpo daqui para cima, pessoa e embaixo o bode. Também é um personagem da mitologia o quê? Grega, só para vocês saberem. Então, é integrar várias linguagens artísticas, como artes visuais, dança, teatro. O Nijinsky, o Václav Nijinsky e outros artistas começaram a repensar os passos tradicionais do balé, modificando essa arte, transformando, tá? Todas essas transformações mudaram, então, o conceito da dança. Então, esse espetáculo, A Tarde de um Fauno, desagradou a muitas pessoas, só para vocês saberem, né? E ele teve uma grande importância porque abriu caminhos diferentes dentro da própria dança do balé. E ele foi inspirado, A Tarde de um Fauno, foi inspirado em um poema do francês Stéphane Mallarmé, tá? E só para vocês conhecerem, certo? E aí tem o desenho do A Tarde de um Fauno. Como é feita essa arte? Eu estou na página 37. Organização de movimentos. Vejam que o Václav Nijinsky, ele está de novo de perfil. Olha lá a figura, a foto, né? Vimos que uma das preocupações da dança é organizar os movimentos que serão apresentados em cena. Para isso, o artista precisa ter em mente a história que vai contar. Então, conhecer um pouquinho sobre a história para poder passar essa mensagem aos espectadores, aqueles que estão assistindo aquela peça de teatro, aquele balé, né? Não só ir lá e fazer os movimentos, não é isso. A primeira cena do espetáculo, A Tarde de um Fauno, conta a seguinte história. Numa pequena colina, o fauno está dormindo. Surgem algumas ninfas, que ninfas também são divindades da mitologia grega e greco-romana, né? Moram nas florestas e está ligado aos elementos da natureza, como Curupira. Olha que interessante, né? Só que está ligada à mitologia o quê? Grega, só para vocês saberem. Elas, então, dançam e atraem a atenção dele. Uma das ninfas balança um lenço enquanto dança. O fauno persegue as ninfas, que fogem e saem de cena. Apenas a ninfa principal, que estava com o lenço, permanece no palco. Os dois dançam até que ela também foge, deixando o lenço aos pés do fauno, que fica sozinho olhando fascinado para o objeto, para o lenço, né? Você percebeu quantos movimentos são sugeridos nessa cena? No espetáculo que estudamos, Nijinsky utilizou técnicas do balé, criou movimentos inspirados nos vasos gregos para contá-la. Porém, essa história poderia ser contada com outros movimentos. Então, ele selecionou alguns movimentos para contar essa história. Há muitas maneiras diferentes de organizar movimentos para transmitir histórias. Uma coisa que eu fiz lá na sala de aula, tá, com os presenciais, que eu achei que foi muito bom. Eles começaram a fazer mímica, tá? Cada um fez uma mímica tentando expressar algo. Vamos supor, vontade de comer, estou com dor, né? Quero dormir. Estou triste. Então, eles fizeram movimentos. Então, a ação, né, da movimentação, tanto da mão como o quê? A face, mudando, então, o aspecto do que aquilo que você quer passar, a sua mensagem. A mensagem corporal, tá bom? Através do quê? Da arte, como eu falei para eles. O balé é uma dança que se originou na Europa durante os séculos XV e XVI. Principalmente nas regiões em que hoje se encontra Itália e França. Nesta época, os reis europeus incentivavam o desenvolvimento de atividades artísticas nos palácios. Nas apresentações de balé, nesse período, o que mais importava eram as histórias e as músicas. Apenas no século XVIII, o movimento e a dança passam a ser os elementos centrais desses espetáculos. A partir do século XX, o balé passou por muitas outras mudanças e hoje envolve diversas técnicas e formas de movimentação. Uma outra maneira também de você ver uma outra dança, uma dança diferente, um outro estilo de dança, seria o Cirque du Soleil. Não sei se vocês já viram.
Eles também usam muitos movimentos, luz, o espetáculo, né? O que tem atrás, os cenários, a maquiagem, tudo isso conta dentro do quê? Da arte, para você passar a mensagem ao seu espectador. Então, isso só para vocês conhecerem, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Que a gente tá um longe do outro, mas pensando que arte não é só fazer desenho, tá? Arte também tem a ver com música, com teatro, com dança. Tudo isso está envolvendo o quê? A arte. E a arte, falando um pouquinho mais sobre esse bailarino, então, o Vaslav Nijinsky, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.